Prezado irmão e irmã em Cristo, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? A mensagem que eu trago de hoje para nós é sobre julgar. Muitos dizem: quem és tu que julga o servo alheio? Ou, não julgueis para que não sejais julgados. Vamos fazer um estudo a respeito do que diz as Sagradas Escrituras sobre julgar? Se você entender esta mensagem, divulgue nas redes sociais, compartilhe, deixa o teu like, que gostei. Se você não entender, deixa o like que não gostei, tá certo? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ajude a crescer, ajude a divulgar a palavra de Deus a corações que buscam entender a palavra de Deus pela verdade, tá certo? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos para o vídeo. Nós vamos ler a palavra do Senhor aqui na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, o versículo 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, e estará firme, pois poderoso é Deus para o firmar. Aí as pessoas estão dizendo, tá vendo? Muitos, principalmente lideranças, muitas delas dizem: olha, quem é tu que julga o servo alheio? Não julgues. Usa esse termo muitas vezes até mesmo para se defender. Porque às vezes coisas erradas estão fazendo e as pessoas estão falando. E ele está dizendo: não julgue. Não julgue, a palavra está dizendo: quem és tu que julgas o servo alheio? Está que Paulo está falando. Mas o que Paulo está realmente falando? Vamos analisar rapidamente aqui o que Paulo está falando no capítulo 14. É realmente isso que quando se fala alertando um irmão ou irmã, ele está dizendo: não me julgue. E o pastor dele está dizendo: não julgue, quem é você para julgar? Está aqui a palavra. Vamos entender o contexto, se realmente é disto que Paulo está falando. Por que Paulo está falando para não julgar? Quem és tu que julgas o servo alheio? Olha aqui, versículo 1. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, pois Deus o recebeu por seu. Olha o que Paulo está dizendo aqui. É a respeito daqueles crentes, os judaizantes, que eles se convertiam ao cristianismo, mas eles viviam ainda na raiz do judaísmo, como, por exemplo, não comer carne de porco, não comer peixe de couro, e assim outras coisas. Por exemplo, a guarda do sábado. Aí eles começavam a julgar, porque eles vinham, formavam a igreja, todos eram igreja, esses judeus quanto os gentios formam a igreja de Cristo. Só que aqueles cristãos que vinham da raça gentílica, eles comiam carne de porco, eles comiam peixe de couro, e os que eram do judaísmo não comiam, passavam para o cristianismo, mas queriam julgar que aqueles crentes que comiam, por exemplo, carne de porco ou peixe de couro, isso é um exemplo que eu estou dando, eles começavam a dizer: você não vai para o céu, você não será salvo porque você come carne de porco, você não será salvo porque você come peixe de couro, você não vai para o céu porque você não guarda o sábado. Então aqueles crentes que comiam ou que não guardavam o sábado começavam agora a desprezar, porque eles estavam sendo agora injustiçados, dizendo que eles não seriam salvos. Então eles começavam a desprezar ou menosprezar aqueles irmãos. E Paulo agora traz aqui uma orientação para eles, dizendo: olha, o que come, não despreze o que não come. Você, irmão, que come carne de porco, não despreze o irmão que não come, tá bom? E você, irmão, que não come, não julgue o que come, porque para o seu Senhor, ele come, Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Olha, Paulo está dando uma repreensão nos cristãos que eram do judaísmo. Ele está dizendo: quem és tu que julga o servo alheio? Só porque ele come carne de porco ele não vai para o céu? Não julgue ele. Quem és tu? É isso que Paulo está dizendo. Olha, o versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Ele dizia assim: você não guarda o sábado, você não será salvo. E Paulo está dizendo: olha, ele não guarda porque você faz diferença de dia, mas ele não. Para eles, todos os dias são iguais, então não julgue ele. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus.
Pois nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Mas tu, versículo 10, por que julgas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. De modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Olha o versículo 13. Portanto, é continuidade dos versículos anteriores. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou causar escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa de si mesmo é imunda. Mas se alguém a tem por imunda, então para esse é imunda. Se você acha que a carne de porco é imunda, para você é imunda, tranquilo, não tem problema. Mas para o outro não é. Ele não acha que é imunda, então para o Senhor ele acha que não é. Lembra que lá no livro, lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Pedro, aqueles apóstolos tinham os gentios como imundo. É tanto que na conversão de Cornélio, que Cornélio não era judeu, Cornélio era romano, mas ele era um homem que ele era temente a Deus, e Deus ouvia suas orações. E ele estava, o Senhor agora já providenciando o apóstolo Pedro para falar de Cristo para Cornélio, porque era necessário que Cornélio se convertesse ao cristianismo. Então, se ele mandasse Pedro diretamente, Pedro diria, ó Senhor, ele é imundo, ele não é judeu, ele faz isso, come carne de porco, não guarda sal. Pedro poderia alegar isto. É tanto que o Senhor mostra numa visão a Pedro um lençol, que nesse lençol tinha animais quadrúpedes, répteis, e o Senhor disse, Pedro, mata e come. E ele disse, ó Senhor, nunca entrou coisa imunda alguma em minha boca. E o Senhor disse, olha, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Ou seja, era Jesus já preparando o espírito do apóstolo Pedro para quando ele mandasse ele a Cornélio, ele não o rejeitasse, não o considerasse como imundo, porque todo judeu considerava um gentil imundo. E quando Cornélio, também de uma visão recebida, manda mensageiro chamar Pedro. E o anjo já fala com Pedro naquela visão, e quando os mensageiros chegam para chamar Pedro, Pedro já estava sabendo. E ele foi lá até Cornélio falar de Cristo. Porque agora, para Pedro, Cornélio já não era mais imundo. Certo? Então, se, por exemplo, agora convertido cristão, aquele que era do judaísmo, agora convertido cristão, que não julgasse o que comia. Se ele não queria comer, não era obrigado ele comer, mas que não julgasse o que estava comendo, e o que comia não desprezasse o que não comia. É isso que Pedro está falando sobre julgamento. Né? Aí veja bem, se por causa da comida se entristece teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja blasfemado o vosso bem, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Está entendendo? Esse modo julgar, quem és tu que julga o servo alheio? Paulo está simplesmente falando sobre comer, beber, sobre guarda de dias, que os cristãos que vieram do judaísmo estavam julgando os irmãos, os cristãos que vieram da raça gentílica. Deu para entender essa parte sobre julgar aqui de Romanos 14? Não é nada do que te ensinaram. Quando diz não julgue, quem és tu que julga o servo alheio? É só você ler com mais atenção, aí na tua casa, o capítulo 14. Aí você pode me dizer assim, não, irmão Beto, mas lá em Mateus 7, e versículo 1, o Senhor também está dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. Não é verdade? Vamos ler. Então vamos ver o que o Senhor quer dizer aqui. Mateus 7, o versículo 1 a seguir. Não julgueis para que não sejais julgados. Ponto. Podia parar aqui, tá vendo? Não julgue para que não seja julgado, irmão. Não julgue. Deixa o irmão viver a vida que ele quer. Você viva a sua, não julgue. Mas como é que a própria Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros? O que é exortar? É aconselhar. Mas essa passagem aqui me explique, não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. Está vendo? Portanto, não julgue ele, e ele não te julga. Amém? Não, não amém. Mas o que é mesmo julgar? Porque Jesus está dizendo, não julgueis para que não sejais julgados, se aqui na frente, no versículo 15 do capítulo 7, está dizendo, cuidado com os falsos profetas que vêm até vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Como é que você vai ter cuidado com os falsos profetas, com os falsos pastores, com os falsos ensinadores, com os falsos mestres, se você não julgar as ações dele? Me diga aí.
como você vai entender que são mensagens nocivas, que vai te trazer um prejuízo espiritualmente falando, se você não julgar as ações dele? Se o próprio Jesus está dizendo, cuidado com eles, toma cuidado com eles. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros ou figos das ervas daninhas? Como você vai fazer se você não julgar as ações dele? Mas Jesus está dizendo para não julgar. Aí nós temos que ir para o dicionário e procurarmos entender o que significa a palavra julgar. Julgar é exercer juízo sobre alguém. Julgar é do verbo transitivo direto, tomar decisão, deliberar na qualidade de juiz. Ou seja, formar conceito, emitir parecer. Tipo assim, eu tomo uma ideia na Bíblia, eu formo um conceito, uma opinião própria e eu quero que a pessoa obedeça. É nisso que eu estou sendo juiz. É nisso que eu estou sendo agora um julgador. Eu estou julgando o meu irmão, eu estou julgando a minha irmã. E Jesus está me dizendo, não julgue para que não seja julgado. Com a mesma medida que você medir, te medirão também. Porque eu estou formando um conceito, estou julgando. Se você fizer isso, isso e aquilo outro, tu não vai para o céu. O que é isso? Tem pessoas que dizem assim, fulano morreu, não era crente. Esse aí já está no inferno, não vai para o céu. Quem foi que te disse? Como é que tu sabes que o ladrão da cruz, aquele que a Bíblia que fala que estava à direita, a tradição diz que estava à direita de Jesus, ele foi salvo? Se ele era um ladrão e ele morreu naquela sexta-feira. Você só sabe que ele foi salvo porque ficou registrado, está registrado na Bíblia. Se não tivesse ficado registrado, você diria que ele não foi salvo, porque você estaria julgando. Não aceitou Jesus, não foi para o céu. Tem pessoas que ele se converte a Cristo na hora da morte, entre ele e Deus, tu nem sabes, mas alguém está julgando, ele não foi salvo. Esse já vai ser lançado no lago de fogo. Isso sim é julgar segundo a aparência. Porque você não tem... É claro que a pessoa tem que confessar. Se com a tua boca confessares e o teu coração creres que Jesus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Só que tem momentos, tem pessoas que vão ser salvas mediante a confissão entre ele e Deus. Às vezes só no cérebro ele está ligado a Deus e está pedindo perdão dos seus pecados, pedindo a Jesus, e ele vai ser salvo. E nós não podemos julgar e dizer que ele não vai. É claro que se não se converter a Cristo, não será salvo. Se não nascer de novo, não será salvo. A Bíblia diz que tem que ser batizado nas águas. A Bíblia diz que primeiro tem que crer, tem que ser batizado nas águas, tem que participar do corpo e do sangue de Cristo para poder ser salvo. Só que tem momentos que entra a misericórdia de Cristo, ele diz assim, ó, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então alguém pode ser salvo só porque ele não era crente, não participou de uma igreja, mas ele pode ter sido salvo na hora da morte, uma confissão entre ele e Deus, um pedido de perdão, e Jesus Cristo, o sangue dele, perdoou seus pecados. E às vezes a pessoa não sabe e diz, esse foi para o inferno. Isso é julgar. Isso é julgar. Ah, para isso aqui não tem mais jeito. Não tem mais jeito para essa pessoa. Isso é julgar. E Jesus está dizendo, não julgueis para que não sejais julgados. Mas quando você fala pela palavra, então você não está julgando. Olha, Jesus disse assim, eu a ninguém julgo. João 12, versículo 47 e 48. Eu a ninguém julgo. Eu quem que Jesus disse? Ele, Jesus, homem, o Cristo, o Messias. Eu não julgo ninguém porque eu não vim julgar. Eu vim salvar o mundo. Mas as minhas palavras julgam. As minhas palavras julgará no último dia. Então, quando se fala pela palavra, você não está julgando, porque você só julga quando você forma conceito. Quando você forma a tua opinião própria a respeito da crença ou da fé de alguém, você está sendo juiz. Mas quando você está falando pela palavra, você não está julgando. Por exemplo, quando você diz assim, um ladrão não vai ser salvo. Um feiticeiro não será salvo. Um homossexual, se ele morrer na sua homossexualidade, ele não será salvo. Um alcoólatra, se ele morrer na condição de alcoólatra, ele não será salvo. Né? Uma prostituta, se morrer na condição de prostituta, não será salva. Mas por que? Aí você não está julgando? Não, eu estou falando segundo a palavra. Não é segundo a minha palavra, não é um conceito meu. Não estou emitindo um parecer, eu acho que não será salvo. Não, é pela palavra. Vamos ver o que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 9. No capítulo 6, melhor dizendo, versículo 9.
Olha o que diz a palavra, e o versículo 9 e o 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não vos enganeis. Dois pontos. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Quem está dizendo? O Beto? Não, a palavra de Deus. É a palavra que está dizendo que impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, esses não herdarão o reino de Deus. É claro, falando se eles morrerem nessa condição, dessas qualidades, esses adjetivos aqui. Mas isso aqui não sou eu que estou emitindo um parecer. Eu estou falando o que a palavra está dizendo, então é a palavra, estou apenas repassando. Logo, eu não estou julgando. Entenderam? Isso não é um julgamento, é um alerta, é uma exortação. Para que você, se pratica pelo menos uma dessas coisas, abandone, largue isto, converta-se a Cristo. O que diz Apocalipse 22, versículo 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os idólatras, os homicidas e todo aquele que ama e pratica mentira. Ficarão de fora de quê? Dos céus. Isso é julgamento? É julgar? Não, não é julgar, é alertar. Então a pessoa diz, não, então cuide da sua vida, que eu cuido da minha. Cuida do seu pecado, que eu cuido do meu. Tá entendendo? Porque as pessoas, tudo para eles é julgar. Não julgues. Quem és tu que julga o servo alheio? Ele tem um dono a sua vida, mas a palavra está dizendo, exorte uns aos outros, alerte uns aos outros. Né? Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então, meu irmão, minha irmã, se você sabe que o teu irmão, a tua irmã está no erro, alerte ele. Não cometa este pecado, alerte. Exorte o teu irmão, a tua irmã, advirta ele, chame a atenção dele, a atenção dela, para que ele não venha se perder. Aí você pode dizer, não, mas aí tudo bem, tá certo. Mas e aquela passagem ainda de Mateus 7? Por que reparas o cisco que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu, ou o argueiro que está no teu? Não está dizendo então que cada um cuida da sua vida? Vamos ver o que quer dizer mesmo isso. Esta passagem de Mateus, capítulo 7, e o versículo 3. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Está vendo? Então cada um cuida de si, um cuida do cisco e outro cuida da trave. Larga o irmão para lá, larga a irmã, cuida da tua vida. Será que é isso mesmo que Jesus está dizendo? Não é bom te ler mais para frente, o versículo 4 e o 5? O 4 ele continua dizendo, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Olha o versículo 5, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Olha só, interessante. Interessante que o versículo 5. Olha o que Jesus está dizendo. Tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ué, mas não era para deixar o irmão com um cisco no olho dele e eu ficar com a trave no meu? É isso que Jesus quer? Não. Entendemos o versículo 5. Ele está dizendo, Jesus não quer que você fique com o cisco no teu olho e eu fique com a trave no meu, ou vice-versa. Não, ele quer que nós vejamos claramente. Ele quer que eu tire o cisco do teu olho, mas ele quer que primeiro eu tire a trave do meu. Ele quer que você tire a trave do teu e depois você tire o cisco que está no olho do teu irmão, da tua irmã. Entendamos isto aqui, em nome de Jesus. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, diz o Senhor. Olha bem, por exemplo, eu vou fazer aqui uma conjectura. Por exemplo, eu olho que o meu irmão só chega atrasado para o culto. O meu irmão, a minha irmã só chega atrasado. O culto começa às 7h30, mas só chega às 7h40. Isso está me incomodando. Rapaz, mas aquele irmão só chega atrasado. Todo culto ele só chega atrasado no tempo. Tem que vir no horário certo, irmão. Tenha compromisso com o horário do culto, irmão. Chegue no horário certo. Mas acontece que eu chego antes do horário, antes das 7h30. Tenho um horário certinho para me chegar, para cultuar a Deus. Só que eu fico no horário do culto andando para lá e para cá. Eu só fico fazendo vídeo. Eu só fico em conversa paralela. Está começando a entender? Mas eu quero que o meu irmão chegue no horário certo. Sendo que eu não reverencio ao Senhor na hora do culto. Eu não cultuo ao Senhor como é necessário, como ele é digno de ser cultuado.
Como diz o pregador Eclesiastes, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabes que procedes mal. Como é que eu quero que o meu irmão chegue no horário certo, mas eu só fico andando para lá e para cá, só fico conversando com um e com o outro? É nisso que Jesus está dizendo, hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho. Ou seja, eu procuro a me comportar no horário do culto, eu tenho que deixar de estar andando para lá e para cá, de estar conversando, aí sim eu vou ver claramente, eu tirei esta trave do meu olho, agora eu já me comporto no horário do culto. Aí sim, eu chego para o meu irmão e digo, meu irmão, procure chegar no horário certo. Entenderam? Procure chegar no horário certo do culto. Porque naquela área ali de cultuar a Deus, eu já não me comporto mal. Eu já estou me comportando corretamente para cultuar ao meu Senhor. Aí eu estou enxergando claramente o cisco que está no olho do meu irmão. Aí eu posso tirar. Eu posso ir lá e tirar, porque eu já tirei a trave do meu. E assim várias outras coisas. Em qualquer área, primeiro eu tenho que observar se eu estou correto naquilo para me ajudar meu irmão. Não deixar o irmão ficar com o cisco dele e eu ficar com a trave no meu. Não é isso que Jesus está dizendo. Olha só, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. E é isso que Jesus quer. Que nós ajudemos uns aos outros. Não é deixar para lá, cuida do teu pecado que eu cuido do meu. Isso é mensagem diabólica. Exortemos-nos uns aos outros. O que exortar uns aos outros? É aconselhar uns aos outros. Tem gente que diz que se o conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Mas o conselho de Jesus é bom e é de graça. Amemos-nos uns aos outros. Vejamos em que o irmão está errando e ajude ele. Porque alguém está vendo onde você está errando e vai te ajudar. E outro alguém que está vendo onde eu estou errando e vai me ajudar. E eu tenho que ser grato. Irmão, muito obrigado. Irmã, muito obrigado. Você me aconselhou algo que eu não estava enxergando. E você me ajudou. É um ajudando o outro. E tanto mais quanto vede que se aproxima aquele dia. Se você entendeu esta mensagem, compartilhe com teu irmão. Ajude ele a caminhar no mesmo caminho que você está caminhando. É um ajudando o outro. Tem que ser de dois. Quando um cai, o outro levanta. E assim juntos chegaremos aos céus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.